Muito bom, pessoal. Vamos lá. A gente conta Kuflamet Het Amud Aleph. A gente está lá embaixo na terceira linha, não. Quinta linha de baixo, assim. Amar Rav Yosef. Chazinho leu lekile de beiravuna de meurta nagidu metzafra chavita ramya. A gente viu ontem que, embora de forma geral seja proibido fazer um teto, fazer um oil, mas caso ele já esteja pré-pronto, ou seja, o pano já está lá em cima, você só precisa puxar, só precisa esticar ele, não tem problema. E assim fala Rav Yosef, que realmente ele encontrava com relação à cama de Ravuna. Ele falou, às vezes eu via na cama de Ravuna que durante a noite estava de um jeito, de dia, de manhã estava diferente, quer dizer, ele foi puxado, ele abria e fechava. Então, ele entendeu que isso daqui não tem problema, certo? À noite estava coberto, por causa dos mosquitos, pernilongos, que seja, e de dia estava para o lado, ele entendeu que não tem problema abrir e fechar. Amarav Mishum Rabihia Vilon Mutar Lintotom Mutar Lefarko. Fala Rav em nome de Rabihia que, embora seja proibido fazer um teto, vilon, uma cortina, não tem problema nenhum. Pode montar e desmontar a cortina. A cortina é só uma parede, não é teto. Toda a proibição de fazer um óleo no Shabat é fazer a parte de cima, mas uma cortina não tem problema montar e desmontar. ואמר שמו משום רבי חייא, פעל שמו em nome de Rabi Hia, קהילת חתנים מותר לנטותה ומותר לפורקה. קהילת חתנים também é parecido com aquilo lá que a gente falou antes, certo? Que é essa cobertura que se colocava em volta da cama para proteger de pernilongos, mosquitos e pernilongos, só que geralmente ela era formada com 4 estacas, tinha 4 estacas em volta da cama, nos pés da cama, você cobria tudo em volta. Kilat Hatanim, ela era diferente, eram só 2 estacas no pé e na cabeça da cama, e aí isso descia na diagonal, em vez de ser quadrado, era na diagonal, então já que não fica um teto, já que esse óleo ele vai descendo na diagonal, não tem problema. O problema de fazer óleo é só quando tem pelo menos um tefar na horizontal lá em cima, certo? Para ser considerado um teto. Mas se ele é reto, se ele desce na diagonal, ele não tem um tefar lá em cima, ele não é chamado de teto, por isso não tem problema. אמר רב ששת ברי דוידי, לא אמר נela shem begagat tefach, אבל יש begagat tefach asura. Isso que Shmuel permitiu montar e desmontar Kilat Hatanim, certo? Que é realmente fazer essa cobertura em volta da cama, é só quando ela não tem lá em cima um tefach, porque se ela tiver um tefach lá em cima de largura, reto, aí é proibido, porque um tefach já é considerado teto, que aí é considerado como se estivesse fazendo um óleo. Então, só se ela realmente desce na diagonal completamente, mas se ela tem um tefach lá em cima, de largura, é proibido. וכן בגגת טפח נמי לא אמרא נלשין בפחות משלושה סמוך לגגת טפח, אבל יש בפחות משלושה סמוך לגגת טפח, אסור. Mais do que isso, continua falando Rav Sheshet ben Davidi, não só não pode ter um tefach de largura em cima, mas também quando ela começa a descer, ela tem que descer numa diagonal bem aguda, porque se tiver um tefach nos primeiros 3 tefachim da descida, também é proibido. Ou seja, se eu pegar a ponta do pano, descer 3 tefachim de comprimento, se aqui tiver uma largura de um tefach nas 2 descidas, vamos fazer nosso desenho. Então, se eu tenho aqui Kilat Hatanim vindo aqui em cima, desenhando aqui do lado esquerdo, e ela desce para os 2 lados da cama, se nos primeiros 3 tefachim, certo? Nos primeiros 3 tefachim de comprimento, 3 tefachim, se aqui tiver uma largura de um tefach, também é proibido, porque mesmo que não é um tefach de largura reto, é um tefach de largura na diagonal, mesmo assim é proibido porque é considerado como se fosse um teto. ולא אמרה נלשין בשיפוע הטפח, אבל יש בשיפוע הטפח שיפועי אוהלים כאוהלים דמו. Mais ainda fala Gumará, que não só que no começo, nessa parte não pode ter um tefach, se no total, vamos dividir essa aqui lá no meio, certo? Desce um para cada lado. Se no total, cada um dos lados, ele sai mais do que um tefach para o lado, se tiver um tefach mesmo aqui ou aqui embaixo, um tefach também é proibido. Ou seja, o que eu posso ter, na verdade, esse Kilat Hatanim, que pode ter, você tem a cama aqui, onde se coloca essa Kilat Hatanim, tá? Vamos fazer uma cama aqui bonitinha, como se deve. Aqui você tinha uma estaca na cabeceira, uma estaca nos pés, e se colocava mais uma comprida aqui. Deixa eu apagar a outra.
Você colocava mais uma comprida. Agora, se a Kilat Hatanim, ela desce mais que um tefach aqui para o lado, ou seja, se aqui tiver um tefach, também é proibido. Desse lado ou desse lado, não pode ter no total um tefach. Então aqui nos 3 primeiros não pode ter um tefach nos 2 juntos, e no total lá embaixo, mesmo de um dos lados, não pode ter um tefach, porque estipulei o alim que o alim damo. O oel, as tendas nem sempre elas são retas, certo? A maioria, muitas tendas, elas são na diagonal. Então, se eu tenho uma tenda na diagonal que ela vai mais que um tefach do meio da tenda, é considerado oel, é proibido de fazer isso, montar isso no Shabat. Além disso, fala Gemara, que mesmo que eu não tenha um tefach aqui, certo? Mesmo que eu não tenha um tefach nessa parte, se o meu oel, vou mudar aqui para o lápis, se o meu ele desce aqui para o lado, digamos que não tem um tefach, mas ele desce aqui para o lado e ele desce abaixo da cama, e abaixo da cama ele tem aqui um tefach de comprimento também caindo na borda da cama, isso também é proibido, porque também é considerado um oil no momento em que ele tem um tefach reto embaixo da cama, certo? Então, tem muitas alachot, muitos dinim específicos ligados a essa aqui. Vama Rav Sheshet ben Dravidi, Aisiana Sharim. Falou Rav Sheshet ben Dravidi, não tem problema vestir boné no Shabat. Mesmo que o boné, ele tenha uma cobertura, digamos assim, é como se fosse um oil, certo? O boné, ele serve para proteger os olhos do sol, é como se fosse um oil, não tem problema vestir esse boné no Shabat. Pergunta Gmaravait, Marciana Sur, fala mas tem uma braita que está escrito que é proibido, fala Gmaravait, Adeit Beitefach, Adeleit Beitefach, fala que depende da largura da aba do boné. Se ela tem um tefach, é proibido, se ela não tem um tefach, é permitido. Ela meata Sharviv Beglima Tefach Achinami de Michaev. Pergunta agora, mas se for assim, eu não posso pôr um capuz também. Se eu coloco um capuz ou se eu coloco o talit na cabeça, ele tem um tefach, também é considerado oil, deveria ser proibido. E a priori ninguém, todo mundo coloca o capuz em cima da cabeça, coloca o talit em cima da cabeça, então mesmo que forma um tefach de largura, não é um oil, é a roupa. Ela locacha demia da cadelomia da quinta, agora fala que não, realmente tem aqui discussão na Rashitosa como explicar exatamente, mas vamos seguir a explicação de Rashi. Rashi fala o seguinte, olha, realmente roupa não tem problema de vestir boné, talit em cima da cabeça, chapéu, capuz, isso daqui não é considerado oil. O que Rav Sheshet e a Braita aqui, o dito, o que discutiram aqui é se é preso na cabeça ou não. Aqui o risco é que bate um vento, o negócio voa e você vai acabar carregando no Reshut Rabim. Então, se ele está bem preso na cabeça, não voa com vento, não tem problema. Mas se tem o risco dele voar com o vento, aí é proibido, porque talvez a pessoa vai acabar carregando 4 amot no Reshut Rabim. Shalach rei Rami Becheskel Ravuna, mandou Rami Barecheskel para Ravuna. Eiman lanize yanachmile malhata de amartan mishmei derav, tartem beshabat vechad betorá. Rami Barecheskel pediu para Ravuna o seguinte, fala, olha, você falava para a gente, deve ser que ele usava com ele uma época, você falava para a gente coisas muito interessantes em nome de Rav. Então fala para a gente 2 alachot de Shabat em nome de Rav e um Dvar Torá, e uma Torá, algo ligado à Torá. Assim ele pediu para Ravuna, certo? Pediu um shiur curto. Shalach lei, Ravuna mandou para ele o seguinte, Adetane God bekisna mutar lintotá beshabat. God a gente viu lá atrás, que era um tipo de cesto, tinha esquecido dos desenhos, vamos desenhar de novo, é um negócio de couro que eles faziam, esticavam o couro, aqui tinha tipo uma bolsa, e o couro seguia para o outro lado, durante a noite eles prendiam isso em estacas para baixo, e aí aqui dentro estava cheio de vinho, o vento batia dos lados e deixava o vinho fresco, certo? Isso daqui chama God. Então falou Rav o seguinte, olha, está escrito na Braita, God bekisna mutar lintotá beshabat. Esse God, embora seja proibido montar ele no Shabat, se ele já tiver meio preso, certo? Se ele já tem os fios, tudo bonitinho, tudo pronto para prender, não tem problema esticar um pouco no Shabat. Sobre isso, o Amarav, loshanu ela beshnei ben adam, aval ben adam echad asur. Sobre isso, Rav falou o seguinte, olha, o que eu posso esticar no Shabat,
o que eu posso esticar esse God no Shabat é só se duas pessoas esticarem juntas, mas uma pessoa sozinha, não. Por quê? Uma pessoa sozinha, Rashi traz, ele vai ter que prender de um lado e depois prender do outro. Então, quando ele prende de um lado para não soltar, ele prende muito, muito forte, e depois ele prende do outro lado muito forte também, então ele estica muito o couro, que são as tiras que prendem esse God. Mas duas pessoas, cada um prende do seu lado, fica um pouquinho mais frouxo. Agora, Rashi escreve aqui que ele não sabe por quê, qual o problema? Qual o problema de ficar um pouco mais esticado ou não, mas de qualquer jeito, sai dessa Gemara que não pode esticar demais. Amarabai vekilá filo be'asara bnei adam asur. Abai fala que com relação a Kiná, mesmo 10 pessoas juntas é proibido, porque aqui lá sempre esticam ela demais, e esticar demais é proibido, e efshar delomim tachpurta, não tem como não esticar um pouco de forma extrema aqui lá, certo? Assim a Bai fala, porque aparentemente tem algum problema em esticar demais. Rashi traz que ele encontra assim na Tshuvata Geonim, assim os Geonim explicaram, Ve'eni Yodea Mal, eu não sei o que significa isso, assim fala Rashi. Idachmai, essa foi uma alahá em nome de Rav, certo? Rav falou o seguinte, a Braita permitiu prender as tiras desse God, onde ficava a água ou o vinho, e Rav falou só duas pessoas juntas, mas uma pessoa não. Então foi uma alahá de Shabbat em nome de Rav. Veidachmai, qual outra alahá em nome de Rav ele falou? Detalhe, atenção na Braita, Kirash nishmeta achad mirchotea mutar letaltela. Uma kirá é uma panela, na qual panela é tipo um forninho que eles tinham antigamente, que eles colocavam lenha, colocavam um carvão dentro e colocavam a panela em cima, certo? Era tipo uma caixa que dentro eles colocavam o fogo e em cima colocavam a panela. Se essa Akira, ela tinha 4 pezinhos, certo? Para segurar ela, 3 ou 4 pezinhos, dependia da Akira, mas basicamente 4 pezinhos. Se um dos pezinhos quebrou, não é mukse, ainda é permitido movimentar isso, certo? Ainda dá para colocar lá em cima no Shabbat, para esquentar comida, tipo a chapa. Vamos imaginar uma chapa. Se eu tenho uma chapa que quebrou um dos pés, a chapa ainda não é mukse. Está em Assur, mas 2 pés que quebraram já é mukse, porque começa a ficar bamba e eu não consigo realmente utilizar isso, porque a panela começa a escorregar. Então, se cair um pé com 3 pés, ainda dá para se virar. Com 2 pés, o negócio já perdeu a funcionalidade e já não pode mais. Ravamar Filo Had na Measur, Gzerá Shema Itka. Rav fala aqui, olha, mesmo que caia somente um pé dessa kirá, já é proibido usar, porque existe a suspeita de que se cair um pé, pode ser que eu vou querer prender direito o outro pé que caiu, e aí eu vou estar Mechalel Shabbat, certo? No Shabbat eu não posso consertar essa kirá, eu não posso prender forte o pé, grudar ela lá, porque isso é construir no Shabbat, é boné. Então, se tiver caído um pé, eu vou ver a kirá meio bamba, existe a suspeita de que eu vou pegar o quarto pé que caiu e vou enfiar no lugar para ficar bem preso, e isso é proibido. Shema Itka. Certo? Essa é a segunda alahá em nome de Rav. Então a Braita disse que se caiu um pode, se caíram 2 não. E Rav discorda e fala, não, mesmo que caiu só um, já é proibido. Ponto. Torá. Então Rami Berchesca pediu para Ravuna 2 alahot de Shabbat e uma sobre Torá. Torá, o que ele falou? De Amarav, Ravuna mandou para ele em nome de Rav, Tidá Torá shetistakach me Israel. No futuro, em algum momento, a Torá vai ser esquecida de Am Yisrael. Am Yisrael vão esquecer a Torá Shenemar, Veifla Hashem et Makotecha, certo? Veifla Hashem et Makotecha, Am Yisrael vai sofrer muito durante a Galut. A Flazo em Yodeamá, o que é Veifla? O que é Veifla Hashem et Makotecha? O que significa isso? Que Omer, então a gente busca outro passuco para explicar para a gente o que é Veifla Hashem et Makotecha. Está escrito no passuco, Omer, Lachen Mosif, לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה, אף לבפל, ואומר הפלאה זאת תורה. Desse outro passo que a gente vê que a palavra, esse substantivo, esse verbo, להפליא, אף לבפל, ele se relaciona à Torá. Então, quando está escrito no passuco, Veifla Hashem et Makotecha, significa que a Israel vai sofrer tanto na Galut, a ponto de que a Torá vai ser esquecida. Assim falou Rav, assim mandou Ravuna em nome de Rav. Tano Rabanan, conta a Braita, que Shenichnesu Rabotenu Lekerem Beyavne.
Em determinado momento, na época de Rabbi Yochanan ben Zakkai, o Beit Din foi mudando de lugar para lugar, e em um determinado momento ele chegou em Kerem Beyavne, certo? Na cidade de Yavne, lá ficava o Beit Din. Quando Rabotenu se juntaram lá, eles tinham muitas discussões, Amru, eles falaram, uma das discussões, um dos assuntos conversados lá foi o seguinte: Atidah Torah shetistakach meIsrael, a Torá vai ser esquecida de Am Yisrael Sheneimar, e Neyamim Baim Neum Hashem Elokim, vão vir dias, assim falou Hashem, Veshlach Tirav Baaretz, e vai ter fome na terra. Não é fome de comida, nem sede de bebida, é fome, é vontade de ouvir Dvar Hashem. As pessoas vão querer muito ouvir Dvar Hashem. Vai estar escrito, e está escrito na continuação do Pasuk, que as pessoas vão de um canto para o outro, de um mar para o outro, do norte para o leste, para todos os cantos, procurando Dvar Hashem velo imtzau. Ou seja, a Torá vai ser esquecida. As pessoas vão ter vontade, vão ter busca, vão procurar a Torá, mas não vão encontrar. Dvar Hashem zo alachá, Dvar Hashem ze aketz, Dvar Hashem zo nevoá. Dvar Hashem inclui várias coisas. Alachá, certo? Alachot, ou ketz, quando vai chegar a Geulah, ou nevoá, tudo isso vai ser perdido. O mais yeshotetu levakesh Dvar Hashem, o que significa yeshotetu? Parece que eles vão de um canto para o outro buscar Dvar Hashem. O que isso representa? Amru explicaram o seguinte: uma mulher vai pegar um pão de trumá, se ele está impuro, não pode ser comido, certo? Um pão de hulin, um pão que pertence a alguém está, né, qualquer pessoa, não tem problema se ele se impurificou, ainda assim a pessoa pode comer. Agora, trumá que se impurificou não pode ser comida. Então vai acontecer alguma vez no futuro, isso significa que a Torá vai ser esquecida, que a mulher vai ter um pão de trumá e ela vai estar na dúvida se impurificou ou se não. Ela vai passar em todo o Beit HaKnesset, em todo o Beit HaMidrash, leidá, para perguntar, para saber, para saber se é taor ou se é tamé, e as pessoas não vão saber se a trumá está teorá ou está tmeá, ve'en mevinim teorá, ve'em tmeai. E ninguém vai conseguir responder para ela. Pergunta, mas como assim? Fala, qual a dúvida? Qual a dúvida se trumá se impurifica ou não? Certo? Parece daqui, por enquanto, que a dúvida dela é se o pão de trumá recebe impureza ou não recebe impureza. A Gemara fala, olha, isso está escrito claramente no Pasuk. Não precisa saber muita Torá para ler o que está escrito no Pasuk. Está escrito no Pasuk. O Mikola, o Herasherechel, está escrito claramente no Pasuk que toda comida recebe impureza. Então, o pão de trumá se impurifica. Então, qual vai ser a dúvida dela? Quando a gente fala que a Torá vai ser esquecida, não é que as pessoas não vão saber ler a Torá, vão saber ler, vão conseguir ler. Se é um passuco meforá, se é um passuco explícito, dito, que está dito que comidas se impurificam, as pessoas vão conseguir ler isso. Então, o que significa que a Torá vai ser esquecida? Ela é leidai mirishonai vim shniai. Não, a dúvida, vem me vindo. A dúvida vai ser o seguinte: será que essa trumá que encostou nela algo impuro, ela vira rishon latumá ou sheni latumá? As impurezas têm 4 níveis, certo? Tem avia vota tumá, que é o morto, tem avatumá, rishon latumá, sheni latumá, shlishi latumá. Tem alguns níveis de pureza e impureza, e a dúvida aqui da mulher vai ser, se não me engano, acho que um sheretz encostou, algum réptil encostou nessa trumá, e a dúvida é se é rishon latumá ou sheni latumá, ou seja, qual o nível de impureza. É nessa questão, que já é um detalhe mais específico, que as pessoas vão ter dúvidas. Fala Gemara, Anami matnitini, fala Gemara, não, peraí, isso daqui também é uma Mishnah, isso é uma Mishnah explícita, Mishnayot explícitas não vão ser esquecidas. Quando a gente fala que a Torá vai ser esquecida, não são coisas que estão escritas explicitamente, isso é só ler, certo? Que detalhe, como está escrito na Mishnah, Asheret shenimtza betanur, apate betocho shnia, shatanur tchila. Se eu tenho um tanur feito de heres, feito de barro, e um sheretz entrou nele, se eu tiver um pedaço de pão dentro desse tanur, mesmo que o sheretz não encostou no pão, eu considero como se tivesse encostado. E esse pão é considerado sheni latumá, ou seja, o sheretz impurifica o ar do tanur, e o ar impurifica o pão. O sheretz é avatumá, o ar do tanur, o ar do forno é rishon latumá, e o pão vira sheni latumá, certo? Esse é um dino especial de kli heres. Kelim de heres, de barro, se tem uma impureza dentro dele e alguma outra coisa do outro lado, a impureza se espalha.
Então fala Gumará, aqui também é algo explícito, não tem motivo para ter dúvidas. Como pode ser que vão esquecer isso? Está escrito explicitamente. Então fala Gumará, misfeika leu ade amar leiravada barahava leirava. Fala Gumará, então, o que está escrito que a Torá vai ser esquecida de Am Israel não é se tem pureza ou não tem pureza em comida, isso a gente já sabe, e também não é em que nível de impureza acontece com uma trumá que estava dentro de um forno e um sheretz entrou dentro do mesmo forno, que com certeza já está escrito claramente na Mishnah, que fica sheni la tumá, aqui não tem dúvida. A dúvida é o que Ravada Barahava falou para Rava. Ele falou o seguinte: Lirzei aitanura queimad de malha tumá veteava para trishoná. Ravada Barahava perguntou para Rava o seguinte: olha, você tem o tanur. Entrou sheretz de um lado do tanur, certo? Entrou um réptil lá impuro. E tem um pão, uma trumá do outro lado. Vamos considerar, em vez de falar que o sheretz, o réptil, impurifica o ar, que impurifica o pão, e aí o pão vira sheni la tumá, certo? É nível 2, que é mais baixo, vamos dizer que é como se a impureza do sheretz ocupasse o tanur inteiro e encostasse diretamente na trumá, no pão aqui no caso. E aí o pão vai ser rishon la tumá, ele vai ser tumá nível 1, não tumá nível 2, certo? Essa é a dúvida de Ravada Barahava. Porque a gente fala que a impureza do sheretz passa para o ar, que passa para o pão, vamos falar que é como se o próprio sheretz tivesse encostado no pão. E Rava fala para ele que não, a gente não fala isso dessa forma, a gente não considera que a impureza do sheretz se espalhou, como se imagina uma fumaça saindo, certo? Não é como se a impureza se espalhou pelo tanur inteiro e encostou no pão. A impureza do sheretz impurificou o ar, que impurificou o pão. Então o sheretz é avatumá, ele é um dos pais da tumá, transformou o ar em primeiro e o pão em segundo. Detânia, porque assim está escrito na Braita. Braita é algo que vai ser esquecido, certo? A Gemara está falando, olha, as alahot que vão ser esquecidas na época que foi falado aqui, são as alahot que aparecem em Braitot. Não é o que está escrito claramente no Pasuk, não é o que está escrito explicitamente em Mishnayot. Psukim e Mishnayot todo mundo vai saber. A dúvida vai ser o que está escrito na Braita, sobre isso não vão saber direito. O que está escrito na Braita é, será que se eu tiver um forno de Heres, eu tenho uma bacia gigante de barro, e eu tenho dentro dela vários kelim, e entrou lá dentro um sheretz, por exemplo, será que é considerado como se o sheretz tivesse encostado em todos um desses kelim, ou não? O sheretz impurifica o ar, que impurifica os kelim, essa dúvida que a Braita levanta. Então, no Maria, a Braita responde, vem kelim mitamim avir klei heres. A Braita fala o seguinte: esse din, que o ar o ar desse kli de heres, o ar dentro dessa panela de barro ou desse forno de barro, isso que ele impurifica o que está em volta é só comida e não kelim. Por quê? Qual vai ser a diferença? Por que comida sim e kelim não? Por que a Braita diz que a Braita tira isso do Pasuk, certo? Por que se impurifica só comidas e não kelim? Porque a gente tem a diferença com relação à impureza de comidas e kelim. A gente tem, certo? Como eu falei, tem vários níveis de impureza. Tem algo chamado avatumá. Um sheretz, por exemplo, um réptil impuro, ele é chamado de avatumá. Tudo que ele encosta vira rishon latumá. O rishon latumá que encosta em outra coisa transforma isso em sheni latumá, certo? A tumá vai passando, diminuindo de nível. Kelim, utensílios, só se impurificam se encostar neles diretamente o atumá. Então, se o sheretz encosta num copo, ele transforma um copo em rishon latumá. Mas se o sheretz encosta no copo e esse copo encosta em outro copo, por exemplo, o segundo copo não fica impuro. Kelim só recebe impureza de atumá e não de rishon latumá. Diferente de comidas. Comidas recebem impureza tanto de avatumá quanto de rishon latumá. Então, se o sheretz, que é avatumá, encostar num copo que é rishon latumá, e esse copo encostar numa comida, a comida fica sheni latumá. E a Braita fala o seguinte, a Braita fala que se um sheretz entrou dentro de um tanur de heres, e eu tenho lá kelim, os kelim estão puros. Por que os kelim estão puros? Se o sheretz que entrou dentro desse tanur é considerado como se ele tivesse encostado nos kelim, então os kelim deveriam estar impuros. Vemos daqui que não. É considerado que o sheretz encostou no ar e o ar encostou nos kelim. Então o sheretz é avatumá, encostou no ar, transformou o ar em rishon latumá, e o ar encostou nos kelim. E os kelim não se impurificam para rishon latumá, por isso eles estão puros.
Daqui a gente vê que não é considerado como Sheret, se o Sheret tivesse encostado em tudo que está lá, ele impurifica o ar e o ar transmite essa impureza. Então, por isso é diferente, Kelim não recebe essa impureza e comida sim. Então, quando está escrito que a Torá vai ser esquecida de Am Israel, é esse detalhe, certo? Se o Sheret que está dentro do forno, se é considerado como se ele encostasse em tudo, ou tem o ar transmitindo aqui no meio do caminho. Isso significa que a Torá vai ser esquecida de Am Israel, não psukim explícitos. Ponto. Tânia Rabi Shimon bar Yochai Omer, fala Rabi Shimon bar Yochai, Chaz v'shalom shetistakach Torá me Israel. Rabi Shimon bar Yochai fala, Chaz v'shalom, a Torá nunca vai ser esquecida de Am Israel. Shneimar, ki lo tishakach mipi zaro. Está dizendo no Pasuk que a Torá não vai ser esquecida dos descendentes de Am Israel. Então Rabi Shimon bar Yochai fala, de jeito nenhum, a Torá nunca vai ser esquecida. Elamani mekayem eshotetun levegesh dvar Hashem velo imtzau. Então pergunta Rabi Shimon bar Yochai, está escrito no Pasuk que as pessoas vão sair por aí procurando dvar Hashem e não vão encontrar. Parece que a Torá vai ser esquecida. Como você explica esse pasuk? Responde Rabi Shimon bar Yochai, shelo imtzeu alachá brura, o Mishnah brura bemakom echad. O que significa esse pasuk? Fala Rabi Shimon bar Yochai, é que não vão encontrar tudo junto em um lugar só. Vai ter um pouco de Torá aqui, um pouco de Torá lá, mas tudo junto em um lugar só, não vão encontrar. Isso representa que vão procurar Dvar Hashem e não vão encontrar em um lugar só. Mas que a Torá vai ser esquecida completamente, isso não. Sempre vai ter alguém que vai saber todas as alachot de Shabbat, alguém as alachot de Kashrut, alguém as alachot de Tumai e Tará, só vai estar espalhado. Tânia, virando assim, complementando a Mudalef. Tânia Rabi Yossi ben Elisha Omer, Imraita Dor Shetzarot Rabot Vaota Lav Tsev Dog Bedayane Israel. Fala Rabi Yossi ben Elisha, você vê uma geração que tem muitos e muitos sofrimentos e aparentemente não tem motivo para sofrer tanto, você tem que verificar os Dayanim de Am Israel, aqueles responsáveis por julgar o povo. Shekol Puranot Shebala Olam Labaila Bishul Dayane Israel, porque muito sofrimento que vem no mundo vem por causa dessas pessoas que eles são os Dayanim, eles são aqueles que julgam, são os juízes, e eles não sabem as alachot direito, eles não são boas pessoas, e quando no governo, no controle, estão pessoas ruins, traz muita puranut, muito sofrimento para o mundo. Shneimar, e aqui ele traz um pasuk que diz o seguinte: Israel. Ouçam isso, os líderes de Beit Yaakov, os generais de Beit Israel. Ametavim mishpat, aqueles que desprezam o mishpat, certo? Eles são dayanim, mas eles não sabem as alachot direito. Vet kol yoshra, e toda a retidão, eles desprezam tudo, são pessoas toda retidão eles vão entortar. Bonet Zion bedamim Yerushalayim beavla, eles constroem Zion com sangue, Yerushalayim com pecados, quer dizer, eles destroem a sociedade. Rashea beshochad ishpotu, os líderes eles julgam com shochad, com suborno. Vekoanea bemechir yoru, e os koanim, que às vezes tem alachot que perguntam para os koanim se a pessoa está impura ou não está pura, eles definem de acordo com quanto pagam para eles. Venevia bekesef iksumu, e os nevim também, eles trazem profecias de acordo com o que você paga para eles, certo? Eles são subornados, o dinheiro controla eles. Velashem shanu, e eles falam, não, a Kadosh Baruch Hu falou isso pra gente, mas não, são pessoas ruins no controle, governando, julgando, eles trazem toda essa puranut. Reshaim eles são reshaim, mas eles dizem que tudo que eles fazem é porque isso é a vontade de Akadosh Baruch Hu. לפיכך מביא הקדוש ברוך הוא עליהם ג' פעולות כנגד ג' עבירות שבידם. Por isso a Kadosh Baruch Hu traz três puranuyot, 3 sofrimentos por causa desses pecados que tem nas mãos dele. Shneimar, lachem biglalchem, por culpa de vocês, Tzion sadeh teherash, Tzion vai ser arado, certo? A cidade inteira vai ser destruída. Yerushalayim ayan tieh, Yerushalayim vai ser abandonada. Ve'arabait lebamot yar, e o Arabait vai virar uma floresta, quer dizer, ninguém vai cuidar do lugar. Então esses dayanim, eles causam toda essa destruição. Vamos mais algumas linhas, está tratando do assunto. A Kadosh Baruch Hu só vai se revelar sobre o povo, só vai trazer a Kedushá, a Shekhinah dele para o povo, quando os juízes e policiais ruins de Am Israel, aqueles que tomam controle sobre o povo, mas são pessoas ruins, só quando eles acabarem, quando eles forem embora. Shenemar, ve'ashiva yadai alaich, ve'etzrov kevor tzigaich, ve'asira kol bedilaich, ve'ashiva shovtaich kevarishona, ve'otzaich kevatechila.
Quando a Kadosh Baruch Hu fala da volta dele para Eretz Israel, para Am Israel, ele fala que ele vai trazer os shoftim, os shotrim ideais, os bons como se devem. Então, só quando os ruins forem embora, aí a Kadosh Baruch Hu vai aparecer, aí a Geulah vai chegar. Amarula, fala Ula, En Yerushalayim nifda ela betzedakah. O Pidyon de Yerushalayim, o resgate de Yerushalayim. Yerushalayim só vai voltar a ser o que ela era antes, quando através de tzedakah. Tzedakah que é tzedek, que é justiça. Shneimar, Tzion b'mishpat tipadeh veshavea b'tzedakah. Tzion só volta a ser reconstruída quando tiver tzedek, quando tiver justiça. Amar Papa, i batlei hiri batlei amgusha, i batlei dani, i batlei gezir petei. Fala Papa, se acabarem as pessoas Yehirim, as pessoas arrogantes e orgulhosas, a gente não vai mais ter problemas com Amgushei. Amgushei era um grupo de pessoas que causava muito problema para Am Israel. Se acabarem os Dayanim, Dayanim incorretos, os juízes corruptos, aí a gente não vai ter problema também com Gezir Fetei. Gezir Fetei também era um grupo de pessoas que acho que eles cobravam missim. Deixa eu aqui rapidinho. São shotrim, que são policiais corruptos que atrapalham o povo também, certo? Então uma coisa puxa a outra. Os arrogantes trazem essas pessoas que deduram a missão, etc. E os dayanim trazem policiais ruins. E bater angústia, ele aprova isso do Passuco, certo? Se acabarem os arrogantes, acabam essas pessoas que prejudicam a Israel, deduram eles, etc. E bater dano e bater geziftrei, se acabarem os dayanim ruins, vão acabar também os policiais ruins que controlam o povo. Dertiv, esir Hashem mishpataich, Paná Oivair. Depois que tirar os mishpatim, os julgamentos corruptos, Hashem vai tirar também os oivim, os inimigos de Am Israel. Bom, vamos lá continuar mais um pouquinho aqui, mais algumas rachot, mas vamos parar por aqui. Shkoyach.